Em alguma ocasião, tu has tenido que dizer não a uma pessoa e chegaste a crer que não eras capaz de fazer, ou hasta mesmo te justificaste dizendo não mereço viver essa realidade. Alguma ocasião te ha passado que has ajudado alguma pessoa, has apoiado alguma pessoa e depois essa pessoa ha tenido uma mala atitude contigo e chegaste a crer que não mereces esse tipo de atitude? Pois se te ha passado isso, quédate nesse vídeo porque vamos falar aqui sobre o sentido do merecimento. You're a rolling stone, but I'm a cannonball. You're not fooling me, not fooling. E antes de falar sobre o sentido do merecimento, quisiera que nós faláramos sobre o que é o sentido do não merecimento, já que o sentido do não merecimento é um sentido que pode afetar a vida de muitas pessoas e chegar a causar muito sofrimento quando uma pessoa pode chegar a crer que não merece determinadas coisas. Pero vamos entender, lo primeiro que temos que ter em conta é que as crenças limitantes muitas vezes se escondem detrás do sentido do não merecimento. E o que quer dizer crenças limitantes? As crenças limitantes são patrões que nós vamos adquirindo ao longo da vida, já que nadie de nós nascemos com uma autoestima já. Nós vamos criando uma autoestima ou vamos destruindo uma autoestima. Pero uma crença limitante, em verdade, são patrões que se vão criando sobre o que nós vamos vivendo, o que nós sentimos, o que nós escutamos, o que nós vivenciamos e sacamos também como conclusões. Pero muitas dessas crenças limitantes vêm de fatores muito inconscientes, onde nem éramos conscientes de nossa própria realidade. É dizer, situações como frases que podemos dizer, não valgo para isso. Detrás disso, há um sentido de não merecimento e, à vez, esconde uma crença limitante. Eu me recordo, por exemplo, quando eu era pequeno, que uma vez, a mim me gostava muito cantar dentro da ducha, no banho, pero uma ocasião me puse a cantar cerca de uns amigos e eles diziam que eu cantava fatal e que eu não valia para cantar. E desde então eu me recordo que em muitas ocasiões tinha muitíssima vergonha o hecho simplesmente de tentar cantar. Isso é um exemplo onde muitas vezes as crenças limitantes se vão escondendo. Então, expressões como, por exemplo, não valgo, não puedo, não mereço, sou incapaz, é impossível conseguir, é muito difícil fazer, esconde detrás disso crenças limitantes. E o que quer dizer isso? Quer dizer que essas crenças limitantes podem ir alimentando o sentido de não merecimento. E esse sentido de não merecimento quer dizer que há crenças limitantes detrás onde uno queda preso a situações que limitam nossa percepção. E não só nossa percepção, nossa vida. Muitas vezes pode ver pessoas com capacidades incríveis, qualidades incríveis, mas se a pessoa tem uma crença limitante de crer que não é merecedora de ser feliz ou de ter êxito, chegará a um ponto que essa pessoa pode viver limitada. Então, o que quer dizer o sentido do merecimento? O primeiro que temos que ter em conta é quando associamos merecer a ser, estamos entrando numa equivocação. É dizer, quando eu hago qualquer coisa e passo a partir de aí crer que mereço ter reconhecimento, mereço ser valorado, mereço ser amado, então estamos entrando em um callejón muito negativo. Outro fator que há que ter em conta são as crenças limitantes, como eu he falado desde o princípio. Muitas vezes, o sentido do não merecimento e o sentido do merecimento, temos pouca capacidade de sentir que somos merecedores porque há muitas crenças limitantes que estão guardadas dentro do nosso inconsciente, que são patrões que reacionam quando uma pessoa vive, escuta qualquer situação que esteja relacionada com essa crença limitante. As crenças limitantes são coisas que são patrões que podem ser muito, como o nome diz, muito limitantes na nossa vida, até o ponto de que a pessoa não pode chegar a crer que merece ser feliz ou merece realmente ter novas oportunidades. Então, por exemplo, como eu te disse, quando associas a ser a merecer, estás indo num caminho totalmente equivocado, já que haces para crer que mereces ser feliz? É dizer, quando uma pessoa ajuda outras pessoas crendo que a partir daí elas merecem ser reconhecidas, quando uma pessoa hace bem a outras pessoas porque crê que merece de aí ter a atenção, receber, não? Nesse caso, por exemplo,
a gratitud dessa pessoa, então a pessoa está em um caminho totalmente equivocado. Já que uma das pautas mais importantes é ter em conta que a pergunta que temos que fazer é que eu creio que mereço ser feliz, e é muito diferente porque quando associas merecer a ser ou ter, estás limitando, já que há momentos que pode ser que já não consigas fazer, então de aí passarás a crer que não tens o merecimento, ou quizá não tenhas a capacidade de fazer neste momento, e também podes alimentar a ideia de não ser merecedor. Em cambio, quando te centras em a ideia de que mereces ser feliz, toda pessoa que ha nascido tem potencialmente o merecimento de ser feliz. Mas para isso é necessário também reconhecer que as limitações também são oportunidades para que nós outros podamos manifestar essa felicidade. E quando eu digo felicidade, não digo somente o hecho de ter, de possuir, de ser algo que a sociedade, a família ou as tradições consideram. Eu quando digo felicidade, eu digo desde a integridade de reconhecer quem eres, o que sientes, o que queres e o que algumas vezes tenha só sentido para ti. Porque o merecimento é saber que se nasciste, se tens mente, se escutas, se vês, é porque tu tens o merecimento de ser feliz. Então, se uma pessoa poderia dizer, vale, pois se eu estou enfermo e chega um momento, por exemplo, que chego a ter a ideia de que não mereço ser feliz e porque estou vivendo essa situação. De hecho, é justamente essa situação é um exemplo muito recorrente, não? Porque a enfermidade algumas vezes também vem para que uma pessoa aprenda a valorar que é feliz, é decir, a enfermidade muitas vezes vem para que uma pessoa salga de um patrão, que muitas vezes são patrões limitantes, onde a pessoa durante muito tempo creia que não merecia, que não valia, que era incapaz, que não podia, que era impossível e que tinha muita dificuldade, e muitas vezes a enfermidade vem para comprovar que sim é possível e romper muitas vezes patrões. Claro que não somente existe essa forma, claro, não? Existem muitas outras formas que não são necessárias chegar a um nível tão excessivo para que uno tenha uma condição de sentido de merecimento. Então, esses são os fatores que há que ter em conta para que nós não caigamos tampouco no sentido de não merecimento. São dois fatores importantes. O primeiro, se eres muito susceptível à crítica, é dizer, se a crítica te incomoda muito, quer dizer que também podes estar escondendo detrás o sentido de não merecimento. Por quê? Porque todas as pessoas que han logrado ter o sentido de merecimento muito dentro de si mesmo e poder expressar assim afora, são pessoas que han conseguido neutralizar a crítica. E é dizer, a crítica nem todas as vezes tem que ser vista como algo destrutivo ou algo negativo. A crítica também pode ser algo construtivo, no sentido de que as críticas também podemos sacar daí o que é que podemos aprender e o que realmente não nos sirve. Outra coisa que também marca muitíssimo sobre o sentido de merecimento é quando há uma necessidade de receber elogio, é dizer, quando há uma necessidade de ser reconhecido, já que a pessoa não está tendo o sentido de reconhecimento, o sentido de merecimento consigo mesmo, já que está esperando que outras pessoas o tenham. Então, se isso acaba sendo uma trampa, não? Porque quando uno espera o merecimento desde fora e não tem desde dentro, se não tem, então essa pessoa vai ter o sentido de não merecer. Outro fator importante é a necessidade de aprovação, já que a necessidade de aprovação também é igual que o elogio, ¿sí? Nesse caso, por exemplo, a necessidade de aprovação, igual que o elogio, é quando a pessoa está buscando constantemente que alguém desde fora aprove positivo ou negativamente o que essa pessoa está fazendo. Então, quando a pessoa não tem o sentido de merecimento bem posto, essa necessidade sempre é muito alta. E como eu disse no princípio, muitas vezes que a pessoa tem o que chamam crenças limitantes. São patrões que a pessoa já tem, já traz de um passado, então isso simplesmente ativa essa crença limitante que a pessoa tem e o sentido de merecimento não sai. E ao contrário, sai o sentido de não merecimento. Outro fator é a culpa, vale? Justamente a culpa, algumas vezes, é uma emoção que pode atrapar uma pessoa como um labirinto e que algumas vezes não tem nem lógica. Aí, muitas vezes, eu mesmo já he acompanhado pessoas
que algunas veces la persona estaba sintiéndose culpada porque algunas personas estaban muriendo en África. Es decir, pero ¿qué tienes que ver con eso? Entonces muchas veces la persona puede estar teniendo o sintiendo culpa, muchas veces desde una perspectiva de la humanidad, simplesmente porque su sentido de merecimiento no está activado. El sentido de merecimiento es cuando la persona reconoce que tiene una integridad, esa persona realmente integra lo que piensa, lo que desea y lo que siente. Y todos nosotros, como seres humanos, estamos aquí en el mundo, no es para ser perfectos. Nosotros, de la propia imperfección, ella tiene un sentido de existir. De hecho, hay una frase en el mundo del marketing o el mundo del emprendedorismo que dice, antes hecho que perfecto, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la perfección nunca va a existir. Pero eso tampoco quiere decir que yo tengo que ser mal hecho. Quiere decir que yo tengo que hacer y decidir ir mejorando poco a poco. Entonces, algunas veces la persona no lo hace porque cree que no está bien y que muchas veces ese exceso de exigencia, esa persona no lo hace. O no hacer no va a poder mejorar una cosa que no hace. De igual forma ocurre con el merecimiento. Cuando la persona cree que hay que ocurrir cosas, hay que pasar cosas, hay que outras pessoas dar a aprovação, o elogio, muitas vezes que há que deshacer de uma culpa, de um erro que a pessoa tuvo para sentir que é merecedora, a pessoa está buscando uma perfeição que não existe, ¿sí? Então, o merecimento, dentro de lo que eu chamo os 4 pilares da autoestima, já que o merecimento é uma parte muito importante para que nossa autoestima esteja bem apoiada. De hecho, é como dizer que nós temos um edifício, não? Então, podemos construir um edifício sem as 4 colunas. É muito difícil que esse edifício se mantenha de pé. Então, eu chamo os 4 pilares da autoestima, já que são 4 pilares importantes para que podamos estruturar nossa autoestima. Então, quais seriam esses 4 pilares? O primeiro, eu chamo identidade, ¿sí? O segundo é a pertenência, que eu já he hecho um vídeo anterior falando sobre a pertenência e quais são os aspectos que causam positivo e negativamente. O terceiro seria o merecimento e o quarto é a autoeficácia. Por lo tanto, claro, esses 2 pontos que estou falando, tanto da pertenência como do merecimento, são pontos importantes, mas os outros 2 também são importantes para que nós tenhamos uma estrutura de autoestima bem posta e podamos construir de forma adequada nossa autoestima. E, a la vez, também é importante reconhecer que detrás de muitos aspectos e frases como não mereço, não valgo, sou incapaz, não puedo, é impossível e não sirvo para isso, esconde aí o que chamamos crenças limitantes e que impede que esse sentido de merecimento possa sair à tona e que puedas fazer o trabalho de tua autoestima e crescer. Porque não te olvides, não estamos aqui para ser perfeitos, estamos aqui para perfeccionarnos, é decir, para mejorarnos, para aprender e, em constância, ser feliz. Ok? Pues espero vuestros comentários. Si cree que essa informação sirve para alguém, que comparta e que se subscreva a nosso canal. E hasta o próximo vídeo e